Poucas pessoas falam sobre esse livro. E é um livro de um autor sul-americano muito renomado, ganhou o Nobel de Literatura, o Gabriel Garcia Marques. Eu estou falando de Relato de um Náufrago, que eu vejo pouca gente falando desse livro. É um livro bem fininho, que dá para ler assim uma tarde, uma sentada. Eu gosto bastante desse livro e me surpreendeu bastante. É um livro que vai tratar sobre oito, podemos dizer, oito marinheiros, né, oito tripulantes ali que caíram do navio, aparentemente, em uma tempestade que ocorreu ali. E essas pessoas desapareceram. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre o relato de um náufrago do Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques, conhecido também como Gabo, ele é autor, né, de um dos romances mais renomados, inclusive está prestes a sair uma adaptação pela Netflix, que é 100 Anos de Solidão. Eu li o ano passado em uma leitura coletiva e eu amei demais. O realismo mágico, né, que é muito presente nas obras do Gabo, em 100 Anos de Solidão ficou bem marcante. Sendo que o Relato de um Náufrago é diferente de tudo que ele escreveu. O Relato de um Náufrago ele vai trazer aqui um livro de não ficção. A história se passa ali em 28 de fevereiro de 1955 na Colômbia. Enfim, o que acontece aqui nessa história? Um navio chamado Destroyer, pertence à Marinha colombiana, foi até os Estados Unidos para fazer uma espécie de conserto, reparos, enfim. E aí ele vai com a tripulação. E ao retornar, ele retorna muito pesado. Ele retorna muito pesado, com várias coisas dentro, sendo que no meio do caminho, né, naqueles mares ali do Caribe, ocorre uma tormenta e aí esse navio balança muito e 8 homens são lançados ao mar. Sendo que desses 8, o único sobrevivente é o Velasco, né? Esse homem, que se eu não estou enganado, ele tinha mais ou menos uns 20 anos. Ele desaparece ali do radar, né? Primeiro ficam sabendo sobre esse desaparecimento desses homens, ocorre buscas, mas depois as buscas são cessadas e são declarados mortos, né? Só que 10 dias depois, né, um pouco mais de uma semana, esse homem reaparece semi-morto ali nas margens de uma praia na Colômbia. O navio vinha dos Estados Unidos para Cartagena, né? Cartagena, que é um dos portos ali na Colômbia. Cartagena, enfim. E aí o navio chega lá com tudo ok, tudo direitinho, mas esses homens não, né? Só que ao encontrar esse homem semi-morto e saber de toda a história dele, a Marinha ali meio que começa a abafar os casos, né? Contar uma história diferente. Uma história diferente porque não era exatamente aquilo que tinha acontecido, como era relatado na mídia. Bom ficar claro que naquela época, na Colômbia, ocorria uma espécie de ditadura, uma ditadura bem opressora, em que as coisas eram mudadas, eram censuradas, eram histórias modificadas, então, e uma dessas histórias foi a história desse homem. Esse homem, ao chegar lá na Colômbia, né, e todo aquele alvoroço, porque era o único sobrevivente, ele foi automaticamente declarado ali, já foi elevado como um herói, né? Um herói nacional. Isso a ditadura da época, né? Que gostou bastante dessa história, né? Foi uma história modificada. Mas anos se passaram, essa história ficou ali velha, em desuso, mais ou menos um pouco esquecida. E esse homem resolve contar essa história novamente. Ele chega, faz uma proposta lá em vários jornais, né? Mas ele chegou ao jornal lá do que o Gabo tá atuando. Eu não sei se vocês sabem, o Gabriel Garcia Marques tinha como profissão o jornalismo. Ele tinha recém entrado lá nesse jornal. E aí, quando ele chega lá, o editor-chefe, né, quando esse náufrago chega lá, o Velasco chega lá e o editor-chefe diz: não, essa história já é velha, ninguém quer saber mais, todo mundo já sabe da história, enfim. Mas o Velasco insiste em contar essa história
da forma como ela é, porque a história foi toda censurada, ela foi toda modificada e ao certo a sociedade não sabe o que aconteceu de fato, né? Primeiro estava uma ditadura, como eu tinha relatado anteriormente, então tudo foi modificado. E aí encarrega o jovem Gabo para documentar essa história. E aí ele vai passar alguns dias lá relatando essa história, o Gabo lá tudo documentando. E o Gabo lança essas histórias, né, se eu não estou enganado, são 14 partes no jornal. São divididos em 14 jornais, né, são 14 partes. E aí a população fica em alvoroço, a ditadura da época também fica empolvorosa e tanto o Gabo quanto o Velasco, né, que é o náufrago, ficam em maus lençóis. Quando eu digo maus lençóis, porque é o seguinte, a história, como eu tinha relatado, tinha aquela tormenta, que era o que tinha dita a ditadura, que caiu esses oito homens ao mar. Mas o que de fato aconteceu é que quando veio esse Destroy, que é um navio da Marinha Colombiana, dos Estados Unidos para Cartagena, né, ali na Colômbia, ele veio carregadíssimo de caixas e caixas, geladeira, TVs, fogões, e era exatamente o que? Contrabando, que é extremamente proibido esses navios levarem esse tipo de carga, né? Mas não se sabia disso, né? E o Velasco conta todos esses detalhes. E por que esses homens caíram ao mar? Como tinha muitas caixas, muitos containers lá e estava tudo abarrotado, ocorreu de fato uma ventania lá, não era exatamente uma tormenta, e aí como estava muito pesado, excedendo o limite máximo, né, do que o navio poderia transportar, muitas caixas caíram ao mar, e com essas caixas também muitos homens foram lançados ao mar, e foi de fato isso que aconteceu. Isso virou uma confusão. O náufrago, né, o Velasco, foi incriminado, foi perseguido. O Gabo teve que ir para o exílio, se não estiver enganado, ele foi para um exílio em Paris, passar um tempo fora por causa dessa ditadura opressora. E aí ele vai contar todos esses detalhes. É um livro incrível, impecável, que vai contar aqui. Esse livro vai nos explicar, além de, claro, né, toda essa história, que é a história verdadeira, ele vai nos mostrar o quanto a ditadura é opressora, é sanguinária, e a questão de calar, né, de censurar a mídia, de censurar a imprensa. Aqui vai contar, a gente resgata muito desse livro essas histórias de resgate, de silenciar, né, toda uma imprensa por causa que estava simplesmente dizendo a verdade, mas a verdade que a ditadura da época gostava era uma verdade manipulada. Então aqui o Gabo cria coragem, conta tudo isso no jornal, é praticamente a sua primeira grande matéria, e que anos depois ele vem compilar toda essa matéria em um livro e lança o Relato de um Náufrago. É brilhante, parece um romance, você fica meio assim achando que tudo isso é ficção, porque até o Gabo diz que esse Velasco, ele é um ótimo narrador, então ele vai contar a história ali como se fosse uma grande aventura, né? um grande romance, enfim. E aí ele é um ótimo narrador, por isso que o livro ficou tão bom e essa história ficou muito bem contada. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse mais um livro do Gabo que eu favoritei, além, claro, né, esse Anos de Solidão, que é maravilhoso, eu amo demais. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like, se não está inscrito no canal, se inscreve e até mais. Tchau.